Se a lei da atração funcionasse só com pensamento positivo, você já teria tudo o que deseja. O problema não é o universo te ignorando. O problema é seu cérebro e sua frequência estão sabotando você sem perceber. Nesse vídeo, a Mabel explica como o sistema de ativação reticular filtra sua realidade, porque suas crenças inconscientes bloqueiam a manifestação e revela o método SECA: crença, emoção, comunicação e ações. Você não manifesta o que deseja, você manifesta aquilo que consegue sustentar emocionalmente. Assista ao corte do vídeo e descubra por que o pensamento positivo sozinho não é suficiente. Se a lei da atração realmente funcionasse do jeito que falam, você já teria tudo o que quer. Então por que não tem? Afinal, quem não quer realizar os seus sonhos? Quem não quer manifestar uma realidade extremamente próspera e feliz? Esse, de fato, é um desejo de todos, mas por que será que poucas pessoas realmente chegam lá? Em algum momento da sua vida você se deparou com essa ideia de que os seus pensamentos constroem a sua realidade. E alguma parte de você quis acreditar nisso. Talvez tenha acreditado. E mesmo assim, olha para a sua vida agora. Ainda tem coisa que não veio. Ainda existe um gap entre o que você quer e o que você realmente vive. E aí aparece uma de duas reações. Ou você acha que a lei da atração é conversa fiada de coach de internet, ou você acha que o problema é você. Que você não está fazendo certo, que falta alguma coisa em você. Eu decidi criar esse vídeo para te mostrar que, na verdade, essas duas reações estão erradas. O problema não é a lei da atração, muito menos você. O problema real é a versão simplificada e infantilizada que transformou essa lei numa fórmula de autoajuda fast food, como se o universo fosse um catálogo e bastasse você desejar qualquer coisa para receber. Só que não funciona assim. Nunca funcionou. A lei da atração opera num nível que a maioria das pessoas nunca chegou a entender, porque ninguém parou para explicar direito. O que impede uma pessoa de conquistar o que quer não pode ser a falta de esforço. Afinal, muitas pessoas se esforçam a vida inteira e não manifestam o que desejam. Mas sim a resistência inconsciente que muitas pessoas ainda têm. Eu vou te trazer um dado real dos meus alunos. Eu tenho um clube chamado Clube da Alta Frequência, que é um clube de reprogramações, onde todos os meses nós reprogramamos juntos alguma área importante da vida, com exercícios e atividades que, é claro, exigem o mínimo de disciplina para que funcionem. E como em todo curso, em toda plataforma de assinatura, todos os meses entram novos alunos e todos os meses também saem alguns alunos. E percebendo isso, eu coloquei alguns membros da minha equipe para, sempre que alguém deseja sair do clube, questionarem ao membro qual é o motivo pelo qual a pessoa deseja encerrar sua participação com a gente. E pasmem, só existem dois motivos. São os principais e, estourado. Sempre que alguém vai sair, recebemos um feedback extremamente positivo de que as aulas são maravilhosas, de que o método é excelente, mas que ainda assim a pessoa deseja sair porque não está conseguindo ter consistência em assistir todas as aulas e fazer as reprogramações diariamente. Esse é o primeiro grande motivo de desistência. O segundo é a questão financeira. Algumas pessoas desistem por falta de recursos financeiros. O que será que esses dois motivos têm em comum? A resistência interna inconsciente. Se você começa a fazer algo para crescer como indivíduo, qualquer coisa que seja, pode ter certeza, a sua resistência interna, que é inconsciente, vai aparecer. Ela vai tentar sabotar o processo.
A pessoa começa na academia, passa um mês focada, no segundo mês vai 2 vezes por semana e no terceiro mês abandonou. Começa a tocar um instrumento, aprende o básico e quando começa a ficar um pouco mais difícil, abandona. Começa a fazer um novo curso, uma nova faculdade e assim que a motivação inicial passa, tranca o curso. Esse é um clássico exemplo de resistência inconsciente batendo na porta. Aí o cérebro, para racionalizar essa resistência, para tentar explicar de uma maneira lógica, ele vai dizer 2 coisas. Ou que não tem tempo para continuar, que não está conseguindo encaixar aquilo na rotina, o que na verdade representa uma falta de motivação interna. Ou a pessoa vai racionalizar que aquilo é muito caro e dentro de um corte de gastos vai ser a primeira coisa que a pessoa vai cortar. A pessoa vai cortar os gastos desnecessários no cartão de crédito por um vício de consumo? É claro que não, né? A pessoa vai cortar o consumo exagerado de fast food por aplicativo? Com certeza não. Ela vai cortar sempre a única coisa que poderia ajudá-la a sair desse ciclo, desses vícios. E por quê? Porque os prazeres momentâneos, que são imediatos ali, sempre vão se sobressair a algo que pudesse eliminar a resistência interna da pessoa. É como um sistema de autorregulação que joga a pessoa sempre no mesmo ciclo vicioso. Eu trouxe esse exemplo porque durante todo esse vídeo eu vou falar sobre a questão da lei da atração e mostrar por A mais B por que ela não funciona para grande parte das pessoas. Nesse primeiro momento do vídeo eu quero explicar para você os mecanismos da resistência inconsciente, para, no segundo momento do vídeo, abordar os 3 passos que precisam ser dados se você realmente quer manifestar qualquer coisa que deseje na sua vida. Vamos então começar falando um pouco sobre neurociência. O seu cérebro está recebendo nesse exato momento uma quantidade absurda de informação. Sons ao seu redor, a temperatura do ambiente, a pressão do seu corpo na cadeira, luzes, movimentos, medos, ideias, inseguranças. São blocos de informação quase infinitos, mas existe um detalhe importante. Você não percebe nem uma pequena fração disso. O cérebro humano tem uma capacidade limitada de processamento consciente e para não entrar em colapso, ele precisa fazer uma coisa o tempo todo: filtrar. E esse filtro tem um nome: Sistema de Ativação Reticular. O sistema de ativação reticular é uma rede de neurônios aqui no tronco cerebral responsável por regular o estado de alerta e ajudar o cérebro a decidir o que merece a sua atenção e o que pode ser ignorado. Em outras palavras, ele não mostra tudo o que existe, ele mostra o que parece importante. O resto ele joga para debaixo do pano, né? Debaixo do tapete do inconsciente. E o que o seu cérebro considera importante não é aleatório, é um padrão construído ao longo de toda a sua vida. Um padrão que é influenciado principalmente por aquilo em que você coloca o seu foco. É por isso que acontece algo curioso. Você pensa em comprar um carro específico e de repente começa a ver esse carro em todo lugar. Isso tem um nome, se chama efeito Baader-Meinhof. O carro sempre esteve lá, mas agora ele passou pelo seu filtro. A mesma coisa acontece quando você coloca foco no objeto do seu medo, por exemplo. Você tem uma dívida, essa dívida te gera medo de escassez, medo de perder. Você coloca foco nisso e o que acontece? Mais dívida. Porque o seu filtro interno está focado nisso. Então, o seu cérebro acaba focando cada vez mais nisso, na dívida. E esse é o primeiro grande ensinamento da lei da atração. Tudo que você foca, expande. Só que muita gente que fala sobre lei da atração sem conhecimento profundo sobre o tema, quase sempre explica isso de uma forma errada. Não é que você atrai coisas com o pensamento. O que acontece é muito mais interessante e mais poderoso também. A sua mente não cria realidade. A realidade já está aí.
tudo que você quer criar, na verdade, já existe em um campo. Já está manifesto. O que o seu cérebro faz é apenas decidir qual parte da realidade você enxerga. E aí, então, ele coloca foco nisso. E aí, por colocar foco, expande aquela realidade, as oportunidades, as coincidências, as ressonâncias. Então, o processo de manifestação é muito mais um processo de sintonização do que manifestar em si, criar em si. Você não precisa manifestar nada, você precisa acessar frequencialmente aquilo que já existe num campo em potencial. Vou explicar isso na prática. Pensa numa viagem de estrada. Sua internet acaba e você decide ouvir uma música no rádio. Você sabe exatamente qual estação quer ouvir. Você sabe a frequência. Você coloca no dial lá certinho. Mas você está num vale, cercado de morros, longe da torre de transmissão. E tudo que você ouve no seu rádio é chiado. O problema não é com a estação. O problema não é o rádio. O problema é onde você está. E é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas que tenta aplicar a lei da atração. Elas sabem o que querem, às vezes até sabem como pedir, mas estão operando de um lugar interno de medo, de escassez, de dúvida, que, enfim, bloqueia a recepção do que querem. Como se a resistência interna fosse uma barreira que limitasse o sinal daquilo que você quer. O seu estado emocional gera padrões de atividade elétrica no seu cérebro. O medo produz um padrão. Gratidão produz outro. Escassez, outro. Abundância, outro, completamente diferente. Esses padrões influenciam diretamente o que o seu sistema de ativação reticular vai deixar ou não passar. Quando você vive no medo da dívida, no medo de perder, no medo de não ser suficiente, o seu cérebro está literalmente sintonizado na frequência da escassez. E aí ele faz exatamente o que foi programado para fazer. Encontra mais escassez. Isso é coerência. Não porque o universo está te punindo, nada disso. É o seu próprio cérebro que está escolhendo enxergar isso. A realidade não é igual para todos. Cada um tem a sua própria realidade. Você e uma pessoa que está ao seu lado compartilham uma realidade muito próxima. Afinal, vocês estão vendo a mesma coisa? Só que no fundo, cada um está enxergando o que acontece sob uma perspectiva completamente diferente, por conta do seu filtro interno. Então, no mesmo lugar que uma pessoa enxerga problema, outra pessoa vai enxergar oportunidade. É uma questão de percepção. É por isso que afirmações positivas sozinhas não funcionam. Você pode repetir, eu sou abundante, com a boca, enquanto o seu corpo inteiro está vibrando em contração, na dúvida, na descrença. O que o campo capta não é a palavra, é o estado. É a frequência real que você está emitindo. William James, o pai da psicologia americana, dizia que a maior revolução da sua geração foi descobrir que os seres humanos podem mudar a sua vida mudando a sua mente. Mas ele não estava falando dos pensamentos em si, ele estava falando do estado interno profundo da pessoa. Portanto, se você quer manifestar qualquer coisa na sua vida, a pergunta certa não é o que eu preciso pedir, mas sim em qual frequência eu estou vibrando. E essa frequência não muda só com desejo, com vontade, ela precisa ser reprogramada. Todo ser humano vibra em uma determinada frequência. E o que vai determinar essa frequência são basicamente a frequência de 4 pilares somados, que eu chamo de SECA. C de crenças, ou seja, os seus pensamentos, aquilo que você acredita. E, suas emoções, seus sentimentos.
C, a sua comunicação, a forma com a qual você se comunica com você mesmo, com as outras pessoas e com o campo. E, por fim, A, de ações, que são seus hábitos. Então, a frequência de um ser humano é a soma desses 4 pilares: crenças, emoções, comunicação e ações. É por isso que não adianta só pensar positivo ou desejar uma coisa. A pessoa pode até desejar comprar um apartamento, mas o seu campo emocional é de medo, dúvida, escassez. A comunicação consigo mesmo é péssima, sempre falando que é muito caro, que é muito difícil, que não vai conseguir. E os hábitos, então, não condizem com quem deseja comprar um apartamento, ou seja, não vai manifestar. O segredo da lei da atração é entrar em ressonância com o campo vibracional do seu desejo. E para isso, tem que reprogramar